Essa é a segunda parte da live e, infelizmente, eu perdi a segunda parte. Eu não sei o que aconteceu com o vídeo, então eu vou regravar para que a gente possa ficar com a live completa, porque senão ela fica só pela metade. Então, essa é a segunda parte da live intitulada Pandemia da Nação ou Salvação do Planeta. Bem, eu falava na primeira parte do número de mortes por overdose nos Estados Unidos, número de mortes por suicídio no Japão e pelo número de mortes de fome, né, de pessoas com fome na África do Sul. E aí, então, eu pergunto, quantas pessoas morrem no Iraque em conflitos internos e guerras? Quantas pessoas morrem de fome na África? Quantas pessoas morrem no conflito entre Palestina e Israel? Quantas pessoas morrem de fome em conflitos na Venezuela? Quantas pessoas morrem por balas perdidas? Quantas pessoas morrem por falta de atendimento nos hospitais? Quantas pessoas morrem, mundo afora, vítimas de discriminação e intolerância? Racial, religiosa, política partidária, gênero, esportiva, identidade sexual, enfim. Gostaria de ressaltar que digo morrem, tempo presente, e não tempo passado, tempo presente. Quantas pessoas morrem? Segundo Freud, num texto intitulado Mal-Estar na Civilização, em que o texto foi escrito em 1929 e publicado em 1930, ele diz, aspas, o homem irá alcançar uma tecnologia de ponta, mas jamais conseguirá dominar a si mesmo. Diz Oscar Wilde no livro O Retrato de Dorian Gray, 1993. O mais bravo, porém, dentre nós tem medo de si próprio. Então, seja na psicanálise como na literatura estrangeira, né, o pensamento não é muito diferente sobre o homem. Esse é o mundo em que vivemos, um mundo no qual o homem instaurou o caos, a destruição, a banalização da vida, a partir de um sentimento de superioridade e outros de inferioridade. E desconhecimento de si mesmo com expressiva colaboração da mídia, sobretudo da mídia televisiva e da mídia escrita, né? Estou referida a jornais e revistas. A mídia hoje é um caos. É tanta desinformação, é tanta manipulação, é tanto desvio. Bem, nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia ficamos presos atrás das barreiras e não conseguimos mais sair. Robert Fisher, o cavaleiro preso na armadura. Temos medo. As pessoas hoje se olham, não se veem. As pessoas hoje não se olham. Se olham, não se veem. E nem querem ver. As pessoas não se dispõem a ouvir o outro, mas sim a ouvir aquilo que elas acham que o outro vai falar. E mais, elas sempre acham que há alguma coisa para além daquilo que está sendo dito. Elas sempre acham isso. Se eu digo, Virgínia Ferreira, eu gosto de Coca-Cola, as pessoas logo pensam, mas o que ela quer dizer com isso? Simples, que eu gosto de Coca-Cola. Mas tem alguma coisa aí que nós ainda não descobrimos. Por que tem que haver sempre alguma coisa por trás daquilo que a pessoa está dizendo? Eu não entendo isso. Escapa a minha capacidade de compreensão. Aliás, não saberia dizer se isso é importante que seja entendido. As pessoas têm certeza de que sempre há algo oculto. Algo por trás daquilo que está sendo dito. Há sempre um mistério. Imaginem quando foge a um padrão estabelecido. Como, por exemplo, quando eu digo que eu não bebo água. Eu não gosto de água, porque não tem gosto. É simples. A indignação das pessoas com essa minha verdade é estarrecedora. Qual é o mal que eu faço a elas não bebendo água? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso.
Aí elas querem saber o que eu bebo, por que eu não bebo água. Eu estou dizendo, eu não bebo água, porque eu não gosto. Água não tem sabor, e eu não gosto das coisas que não têm sabor. Talvez elas tenham tempo para perder, porque isso é perder tempo. Vida do outro é perder tempo. Oscar Wilde, na obra Contos, a edição que eu tenho não tem ano, né? 100 anos. Logo, o primeiro dos contos, intitulado A Esfinge Sem Segredo, que conta a história de uma mulher que, com certa frequência, saía de casa às tardes, com um véu no rosto, como na época era comum, né? Caminhava até o final da rua e entrava numa casa que alugava quartos mobiliados. Ela tinha um quarto nessa casa alugado. Passava tardes inteiras dentro do quarto lendo e às vezes tomava um chá. Ao final da tarde, saía e ia para casa. Nada fazia nesse quarto além de ler e despertar a curiosidade, e eu diria, nutrir o imaginário das pessoas que estavam certas de que ela fazia algo de errado, algo de escondido. Por que ela não podia alugar um quarto para ler? Por que necessariamente ela tinha que fazer ali alguma coisa escondido? Por que deveria haver algum segredo? Estaria ela escondendo o que de quem? Por que a vida das pessoas desperta tanta curiosidade? E, de alguma forma, até um mal-estar, né? Porque elas ficam ansiosas. A vida é tão curta, né? Para que a gente fique ainda perdendo tempo, né? Deixa o outro. Cuida da sua. Estamos sempre prontos para apontar o outro como responsável pelo nosso fracasso, pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, pelas nossas mazelas, por nosso descontentamento, enfim, pelo nosso mal-estar no mundo. Somos escravos de nossa arrogância, de nossa tirania, de nossa vaidade, de nosso desconhecimento sobre nós mesmos. Aspas. O pior tipo de estranho é aquele que um dia você já conheceu. Pequeno Príncipe. 2016, página 59. Ou, se quiserem, Júlia Kristeva, no livro intitulado Estrangeiro para Nós Mesmos. E que, né, torna esse sujeito, né, escravo de seu desconhecimento sobre si mesmo e presa fácil de opressores de plantão, que não são poucos, como diz Chopik, Regina Chopik. No livro As Origens da Opressão, a Escravidão Humana e Animal, lançado em dezembro de 2020 pela Confraria do Vento, inaugurando o selo Biosférica. E ela lançou também Alegria e Verdadeira Resistência. Foram 2 livros, são 2 obras-primas que eu sugiro que leiam. Mas eu estou referida agora ao livro As Origens da Opressão, a Escravidão Humana e Animal. Aspas, palavras da Regina. Um escravo, no sentido literal, é alguém que não é dono de si. É alguém privado de sua liberdade, destituído de seus direitos de ser e de viver. Na prática, ele é um objeto, uma mercadoria. Fechem aspas. Digo eu, um homem que não se conhece não é livre. É escravo daquilo que ele chama de destino, sobre o qual ele não tem o menor controle. Sabe por quê? Porque ele não se conhece. Então, o primeiro opressor que ele resolver seguir, o primeiro tirano que ele resolver seguir, é que vai determinar o destino dele. Eu diria que, assim, tomamos a nossa vida, a vida humana e animal, como um objeto, como uma mercadoria que tem prazo de validade muito curto. Dura enquanto não me contrariar, dura enquanto eu não ficar em latim de sacos cheios. É brincadeira, de saco cheio. Dura enquanto tiver utilidade para mim. Dura enquanto não aparecer nada de melhor. Dura enquanto eu não tiver outro passatempo. Isso é a vida hoje, senhores. Uso.
O outro, seja ele humano, animal ou a própria natureza, vai durar para o humano enquanto tiver utilidade. E enquanto, né, o outro também tiver utilidade para ele. A recíproca é verdadeira. A vida mercantilizada e as formas de pensar o homem, a psicanálise e a filosofia, estou aqui referida a essas, também estão sendo mercantilizadas. É o início do fim da humanidade. Digo da humanidade porque, prestem atenção, por favor, nem os animais, nem a natureza precisam do humano para viver. Basta que nós, humanos, não os atrapalhe nem os destrua. Então, se nós não atrapalharmos e não destruirmos os animais e a natureza, eles sobrevivem. Nós não. Nós não sobrevivemos sem os animais e sem a natureza. Nós, humanos, é que precisamos dos animais e da natureza. O planeta está indo ladeira abaixo. As evidências estão aí para quem quiser ver. Será que alguém está ignorando e pensa estar incólume a tudo isso? Guerras, intrigas, soberba, rodeios, aquecimento global, conflitos, intolerância, fome, egoísmo, desmatamentos e incêndios criminosos, caça, inveja, touradas, poluição do ar e dos oceanos, doenças físicas e mentais, violências, vidas covardemente interrompidas, individualismo, etc, etc, etc. O planeta está em danação, em ruínas. Será que a pandemia, com todo respeito, as pessoas que tiveram perdas afetivas por morte e as pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras por perdas de emprego, meu respeito a essas pessoas, mas eu pergunto, será que a pandemia não é a oportunidade para que as pessoas reflitam e, a partir dessa reflexão, deem início a um processo de transformação de si mesmo ou de reencontro, de construção de si mesmo, a partir do respeito por si mesmo e pelo outro, humano, animal e a natureza. Que essa reflexão possa desembocar no desenvolvimento de sentimentos como solidariedade, fraternidade, compaixão, pertencimento, coletividade, empatia. Empatia eu entendo como a capacidade de entender o outro e não de se colocar no lugar do outro. Nós não temos condições de nos colocarmos no lugar do outro. Que isso? Quer dizer, então, que alguém chega para mim e diz que está passando fome há 10 dias. Eu tenho condições de me colocar no lugar daquela pessoa? Eu sei o mal-estar que ela sente? É óbvio que não, mas eu preciso entendê-la de fato. É isso que eu entendo por empatia. Generosidade, humildade, tolerância ao diferente, dentre outros. Implicando essa transformação no desmoronamento dessa suposta hierarquia de superioridade. Por que nos achamos superiores a outros humanos? Por que nos achamos superiores aos animais? Por que nos achamos superiores a uma árvore, a um oceano? Não somos. Não somos. Nem inferiores, nem superiores. Que tudo isso permita à sensibilidade um voo livre, ou seja, dando espaço para a sensibilidade se manifestar sem medo de ser taxada de ridícula. Que o olhar seja o primeiro sorriso e que o sorriso seja a primeira declaração de amor à vida. Tem uma frase atribuída ao Schopenhauer, filósofo, que aprecio muito, que é: a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Quem vive bem consigo mesmo, com seus contrapontos, sabe quem quer ao seu lado e quem não quer. Sabe os pacotes que são seus e aqueles que são do outro. Enfim, está livre ou menos exposto ao opressor que nele habita e ao opressor que habita no outro. Quando eu falo pacotes, é uma metáfora que eu criei,
que nós pegamos, né, os nossos sintomas e tentamos colocar no colo do outro, e o outro tenta fazer a mesma coisa com a gente. A gente tem que saber e ficar com os nossos pacotes, e não aceitar pacotes do outro no nosso colo. Isso não quer dizer que eu não possa ajudar ao outro. Ajudar é uma coisa. Pegar os pacotes do outro e deixar o outro colocar no meu colo, eu pegar esses pacotes, para mim, é meio complicado. Bem, livre ou menos expostos aos mal-entendidos, ao mal-estar, ao descontentamento, enfim, livre dos infortúnios advindos de relações tirânicas, opressoras e intolerantes. Ou uma pessoa senhora de sua vida, ou outros serão. Não há possibilidade de 2 donos para uma mesma vida. Ressalto que não são só os solitários que desfrutam dessa conquista. Não, são aqueles que se conhecem e vivem bem consigo mesmo. O mal-entendido e suas consequências são filhos do desconhecimento sobre si mesmo com o medo e afilhados de batismo da intolerância. Se não sei quem sou, o olhar do outro, longe da passividade do espelho, vai me dizer quem sou. Abram aspas. Sartre, Entre Quatro Paredes, página 15. O inferno é um espaço em que o conflito desencadeia o reencontro com forças ocultas em cada um dos condenados. Fechem aspas. Será que podemos pensar que uma dessas forças, aí eu chamo a Regina Schopke de novo, no mesmo livro, né, As Origens da Opressão, aspas, é identificar o opressor que vive em nós? Fechem aspas. Então, a frase inteira. Será que podemos pensar que uma dessas forças ocultas, isso sou eu que estou dizendo, aí eu chamo a Regina, é identificar o opressor que vive em nós? Schopke, 2020, epígrafe. Por que identificar e apontar o opressor que habita o outro? Nós não temos a menor dificuldade. Inclusive, fazemos isso com um certo prazer. Como se apontar nos isentasse do opressor que nos habita e que somente o outro não se conhece. O outro não se conhece, o outro é um opressor, o outro é um tirano, o outro e eu. E eu. Diz Maria Cecília Minayo, né? Esqueci o nome do livro agora dela. Mas diz ela, quer dizer então que violento é sempre o outro. A gente não. É a mesma coisa, né? Estou te dizendo agora. Como se apontar nos isentasse do opressor que nos habita e que somente o outro não se conhece. Enganos, senhores. Livrem-se dessa ilusão. Será que desconhecemos a gravidade do que está acontecendo ou não estamos levando a sério? Será que a humanidade não descobriu que é impotente, que é mortal, que não é superior a nenhuma outra vida humana, animal, seja outra vida qual for ela, que depende de uma série de fatores para viver, do outro, dos rabinhos abanando, da sombra das árvores, de um piscar de olhos dizendo está tudo bem, de um sorriso maroto dizendo eu te amo, do oxigênio para respirar, enfim. Que o mundo é uma totalidade? Caso contrário, volto a Sartre, Quatro Paredes. Enxofre, fornalhas, grelhas, que piada. Não precisa de nada disso. O inferno são os outros. O inferno sendo a lucidez infinita, convocada permanentemente pelo espelho perverso do outro que força a travessia do mim para mim mesmo. Fechem aspas. Vou só repetir porque não ficou bem lida. O inferno sendo a lucidez infinita, convocada permanentemente pelo espelho perverso do outro, que força a travessia do mim para mim mesmo. Fechem aspas, página 21. Eu digo, isso porque nós simplesmente ainda não fizemos essa travessia. E assim ficamos à margem de nós mesmos e escravos do olhar do outro. Ora, se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, apesar do homem ser um eterno devir, mas se eu sei quem eu sou, se eu conheço meus contrapontos, se eu tenho
né, essa familiaridade comigo, eu não sou escrava do olhar do outro. Eu quero, abram aspas, Sartre, eu quero escolher meu inferno. Quero te olhar. Agora, palavras minhas. E me olhar, continuo com Sartre, com todos os olhos e lutar de cara limpa. Fechem aspas. Sem armaduras, sem máscaras, sem segredos, sem medo, sem sinãos, ou seja, inteira. Inteira para o que der e vier, inteira para a vida. Retomando Kristeva, no capítulo Para que servem os psicanalistas, eu incluo os filósofos, os sociólogos, os antropólogos, etc., continuando com a Júlia Kristeva. Em tempos de desgraça, se ignora. Para que servem, né, essas perspectivas que promovem a reflexão, que promovem o entendimento da vida, que promovem o entendimento sobre o sujeito? Volto a Júlia Kristeva. O desafio da psicanálise é, portanto, o de transformar essa prisão da alma que o Ocidente construiu como meio de sobrevivência e de proteção e que, doravante, exibe seu desastre. Fechem aspas. A Júlia Kristeva fala do desastre. O desastre é esse. É o desconhecimento que nós temos sobre nós mesmos. É a falta de um sentimento de pertencimento ao planeta. Isso é desastroso. Isso é desastroso. As pessoas estão fechadas, as pessoas estão se defendendo, as pessoas estão batendo e estão apanhando. É isso que elas estão fazendo. E cada vez mais distante delas mesmas. Entretanto, a psicanálise, assim como tantas outras perspectivas de entendimento do sujeito, da vida, estão sempre expostas a perigos, a subversões de função, a interpretações inadequadas e levianas, enfim, expostas aos perigos do campo social, dos tiranos que estão no poder e aos quais essas perspectivas, que eu chamo de libertadoras, eu não sei se elas são exatamente libertadoras, mas é assim que eu estou nomeando a psicanálise e a filosofia, sobretudo aqui, apesar de eu não ser filósofo, eu sou psicanalista, não interessam em nada, apenas só os atrapalham. Então, toda perspectiva que promove a reflexão, que promove um posicionamento no mundo reflexivo, crítico, atrapalha o poder. Então, o poder sempre tenta, de alguma forma, denegrir, subverter, fazer mau uso da psicanálise e da filosofia. Isso é o que eu penso. O grande perigo, abram aspas, Júlia Kristeva, o grande perigo sempre presente de transformar a psicanálise, eu acrescento, e a filosofia, continuo com Júlia Kristeva, em normatização, a qual conduzirá os feridos do psiquismo ao êxito social. Não. A psicanálise e a filosofia não têm essa função e não aceitarão nunca. A proposta da psicanálise não é adaptar o sujeito ao social, formatá-lo a fim de ser um cidadão social e politicamente correto. Em absoluto. Em absoluto. Nossa função é facilitar que o sujeito encontre o caminho em direção a ele mesmo, que ele entre em contato com seus contrapontos, tristezas, alegrias, arrependimentos, enfim, com a complexidade e beleza de que toda vida é feita. Em outras palavras, que ele passe a ter o controle sobre sua própria vida. Então, a psicanálise não está a serviço do social. A filosofia não está a serviço do social. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aspas. A psicanálise poderia ser um dos raros lugares preservados de mudança e surpresa, isto é, de vida. Júlia Kristeva.
Quarta capa. Parafraseando Kristeva, eu, Virgínia Ferreira, diria: a psicanálise e a filosofia são ainda raros lugares preservados de mudança e surpresa, isto é, de vida. A psicanálise e a filosofia são, sim, duas disciplinas, duas perspectivas, né, de vida. Minhas lives sempre são resultantes de alguma coisa que me inquietou. Essa semana, tomada por uma inquietude sem precedentes, refleti. Refletir para mim significa escrever. Pelo tamanho da live, vocês imaginam a intensidade da minha inquietude e o quanto refleti. Penso que há uma relação intrínseca entre sensibilidade, valorização da vida, inquietude, reflexão e ação. O que muda uma realidade são ações e nunca intenções. Não adianta. Se você tiver intenção e não transformar a sua intenção em ação, nada vai mudar a realidade. O dia que eu perder a capacidade de me inquietar, refletir e agir, eu morri para a vida. Senhores, a pandemia, não se engane, é apenas um elemento que acelerou a rota de danação que o mundo já vinha. Vide tudo que eu acabei de dizer. Vide, basta olhar. À sua volta, basta olhar o mundo. Será que seremos capazes de transformá-la em salvação? De danação em salvação? Dependerá do quanto temos a capacidade de nos inquietar, refletir e agir, diferente frente a nós mesmos e frente ao mundo. A humanidade perdeu dois sentimentos, ou duas qualidades fundamentais: a humildade e o amor. Diz Bauman, num livro chamado Amor Líquido, 2004. Sem humildade e coragem, não há amor. Essas duas qualidades são exigidas em escalas enormes e contínuas, quando se ingressa numa terra inexplorada e não mapeada. E é a esse território que o amor conduz ao se instalar entre dois ou mais seres humanos, e eu acrescento, e os animais. Fechem aspas. Onde há humildade, não há superioridade, não há intolerância, não há opressão, não há inveja, não há discórdia, não há vingança, não há tirania, enfim, não há destruição, seja ela moral, social, intelectual, espiritual, amorosa, física. Entretanto, para ser humilde, senhores, tem que se ter muita coragem, muita coragem. Coragem para se despir das vaidades, do sentimento de superioridade, para ver beleza nas coisas simples, etc. Se tivermos coragem, podemos alcançar a humildade. Se alcançarmos a humildade, temos condições de amar. Nos amar e amar o outro como ele é, não como uma projeção nossa. Então, segundo o meu entendimento, o homem perdeu a humildade. O homem perdeu a capacidade de amar a si mesmo e amar ao outro. Vamos lembrar do Paul Valery, que eu citei no primeiro, né, na primeira parte. Né? Nós não suportamos tudo que dura. Bem, por enquanto, enganosamente, a humanidade pensa cumprir: amai o próximo como a ti mesmo. Ou é isso que ela tem feito. Não se ama, nem ama o próximo. A humanidade perdeu a coragem, a humildade e a capacidade de amar. A humanidade é refém do medo, de si mesmo, do outro, da vida. E como armadura, como defesa, agride, oprima, briga, humilha, mata, ironiza, banaliza a vida e os afetos, discrimina, enfim, mata. E em cada morte que provoca, morre um pedaço daquele que matou também. Eu acho isso assim, não, isso é o que eu penso, mas eu penso isso mesmo. Né? E aí, quanto menos composta eu estiver, porque se eu mato o outro e o outro me compõe,
É um pedaço meu que morre também. E aí, quanto menos composta eu estiver, mais frágil me sinto. Quanto mais frágil me sinto, mais tenho medo. Mais provoco a morte do outro. Mais morre um pedaço de mim pela morte que provoquei no outro. E assim por diante. E assim sucessivamente. Segundo meu entendimento, essa é a rota de danação que a humanidade se encontra. Há pessoas na contramão, com certeza. Que nós, se estivermos nessa rota, possamos sair dela, na rota da danação, e pegar a contramão, que é a rota da salvação. Se estivermos na contramão, que possamos seguir com firmeza e tentar mostrar aos demais que há outras possibilidades viáveis. Que nós não precisamos estar nessa rota da danação, de desperdício de vidas, de tirania, de opressão, de superioridade, né? Da ilusão da superioridade. Mas se estamos nessa rota ou na contramão dela, precisamos responder a uma pergunta atribuída a Nietzsche, que faço dela a minha pergunta. Você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Sabe por quê? Porque se você disser que sim, que você está feliz, que você está satisfeito com tudo o que está acontecendo, aí a rota da danação permanece. Mas se você estiver incomodado com isso, infeliz com isso, desconfortável com isso, aí a gente muda, né? A gente tem condições de mudar. A gente tem condições de mudar. A gente tem condições de fazer alguma coisa por nós mesmos e pelo mundo. Isso é que é importante. Então, vou voltar à pergunta de Nietzsche, que eu faço dela a minha pergunta. Você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Pensa. Boa reflexão. Obrigado pela paciência, mim sempre gentilmente dispensada. E até o dia 11 de janeiro, que será a próxima live. Pensem nisso com carinho, porque a pandemia, senhores, só acelerou a rota da danação. Mas nós ainda podemos mudar esse rumo. Basta que a gente queira. Basta que a gente, né, saia desse suposto pedestal e entenda que nós precisamos do outro. Não estamos nem acima nem abaixo. Seja esse outro um humano, um animal, a própria natureza. Bem, não esqueçam de que as lives, a partir de hoje, não irão para o Instagram. Apenas continuarão sendo feitas no Instagram. Todas as lives, tão logo as termine, irão para o meu canal no YouTube. Virgínia Ferreira. Tudo em minúsculo, sem acento. Virgínia, espaço Ferreira, tá? Também serão postadas no meu blog, profa.virginiaferreira.wordpress.com. Sendo que no blog, os senhores terão o vídeo e o texto, que eu acabei de ler. Como o opressor que me habita, né, está encolhido e perdendo a força, não é preciso se inscrever no meu canal do YouTube, nem no meu blog para assistir às lives que lá estão e que lá serão postadas, basta entrar. E todos os livros que eu citei estão nas referências bibliográficas, tá? Tudo tem referência, tá tudo referenciado direitinho. Tenham uma boa semana. Pensem nisso. Pensem nisso. Pensem com disposição, com carinho, né? Eu acho que é o Nietzsche, porque tem tanta frase atribuída a filósofo, que como eu não sou filósofa, né? Eu conheço pouco, então não sei se é. Mas ele diz duas coisas, né? Nunca é alto o preço que se paga para se conhecer a si mesmo ou para se ser dono de si mesmo. E a outra, que ele vai dizer é o seguinte: a questão é quanto de verdade a nossa consciência consegue suportar. Mas não é a verdade em relação ao outro, é em relação a mim mesmo. É em relação dos senhores em relação a cada um de vocês mesmos. Que nós sejamos corajosos para fazer esse caminho
com humildade, para que possamos nos amar e assim amar ao outro de fato. Um grande beijo e até dia 11.